Olá, gente, no vídeo de hoje, voltado para professores, irei falar sobre o algoritmo da divisão. Gente, tem um vídeo postado no canal que fala sobre o cuidado e o zelo que precisamos ter ao elaborarmos nossas atividades. O vídeo de hoje você perceberá que realmente é necessário prepararmos nossas aulas e muitas vezes até ensaiá-las com o intuito de observar se não teremos surpresas durante o nosso efetivo trabalho. No algoritmo de divisão, isso não é diferente e ainda nos exige uma atenção ainda maior. Haja vista a operação de divisão ser a mais complexa, tanto para ensinar como para aprender. Eu, professor Gilvan, costumo dividir o ensino do algoritmo, da divisão, em 3 níveis de dificuldades. Eu não irei comentar esses 3 níveis, mas falarei sobre um deles que merece muito a nossa atenção. Gente, se ensinar a operação de divisão já é difícil, então não dá para acharmos que somos capazes de, em cima da hora ou no improviso, elaborarmos questões sem analisá-las, quando a gente vai ali preparar nossa aula para poder ministrar, entendeu? Então é necessário sempre testarmos antes os números que iremos utilizar nas operações de divisão. Quando eu digo testar, é fazer a continha antes, para sabermos se ela está de acordo com o que ensinamos nas nossas aulas. Gente, não adianta testarmos usando a calculadora, porque uma coisa é fazer na calculadora, outra coisa é fazer no papel. O algoritmo, a técnica é diferente. Para vocês terem uma ideia, a calculadora, olha só, ela não fornece o valor do resto quando dividimos um número por outro. Ela apenas nos indica se haverá resto ou não, por meio aí da observação das casas decimais, que são aqueles algarismos que aparecem ali depois da vírgula, ok? Então é super importante trabalharmos a divisão fazendo uso da calculadora, pois o número de pessoas que confundem o número decimal, gente, é de uma divisão, entendeu? Não exata, é extremamente grande, não importa a escolaridade dessa pessoa. E o problema disso está hoje, gente, presente, quando vemos muitos aí, ao dividir, por exemplo, o número 894 por 5, acabam dizendo erroneamente que o resto da operação é o número decimal 8. Eu vou colocar aí na tela essa divisão e você vai perceber que dá um número decimal, ou que dá um número inteiro, mas com a parte decimal 8, ok? E aí você vai reparar. Olha só, o que não é verdade essa questão do 8 ser o resto. Quem puder, faça o teste aí com algumas pessoas. Escolha umas 10 pessoas. E aí eu te digo que é provável que 80% delas errem essa operação simples aí na calculadora. E se der tempo, no final desse vídeo, eu mostro 2 pessoas próximas a mim que erraram esse cálculo usando a máquina de calcular. Mas que dividem, gente, muito bem quando elas usam papel e lápis. Às vezes alguns colegas ou pais dos estudantes, eles me questionam sobre o uso da calculadora. O que sempre digo é que existem muitas operações que realizamos no papel que são diferentes ao realizarmos na máquina de calcular. E quando os nossos alunos entrarem, por exemplo, no mercado de trabalho, não vão fazer, não vão ser as continhas, aliás, no papel que eles irão fazer. Eles irão utilizar muito a calculadora e os computadores. Então, é importante aprender tanto no papel como na máquina de calcular. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto do vídeo de hoje, que é falar um pouco sobre o algoritmo da divisão quando estamos ensinando aos nossos alunos. Vou mostrar aqui 2 exemplos de divisão que, dependendo da sua praxis, você poderá classificá-los como sendo do mesmo nível de dificuldade ou não. E aí deverá refletir, ok, sobre a melhor forma de trabalhá-los em sala de aula. Você deverá refletir, tá joia? Eu costumo dividir em 2 níveis aí, aliás, o ensino da divisão eu costumo dividir em 3 níveis, Então, eu consigo observar todas as divisões em suas complexidades, entendeu? E aí, então assim, eu como professor costumo dividir, esse grupo de divisão eu vou chamar de nível 1.
É o nível mais simples, meus alunos vão dominar primeiro ela. Agora esse grupo de divisão, né, tem um zero ali intercalado, por exemplo, e aí a forma de resolver difere um pouquinho da primeira, então isso aqui eu vou chamar de segundo nível. E assim, né, eu consigo classificá-la até o terceiro nível, tá bom? Então vamos lá pro vídeo e vamos comentar um pouquinho dessa divisão aí que vai aparecer já já aí para você, daí que não é o nível 1, que eu não considero 1, é o nível 2, tá? Eu considero ela como um nível de dificuldade 2, beleza? Então, vamos lá. Ok, gente, então vamos lá, vamos comentar então a operação de divisão. Na verdade, isso aqui vai ser uma discussão mesmo, tá? A operação de divisão, como eu havia dito, é uma operação complexa para se ensinar, tá? Então, vamos discutir aqui um pouquinho, porque ela merece muito nossa atenção, tá? Bom, então, deixa eu tentar passar o slide aqui, ok? Antes de começar essas divisões aqui e a gente comentar um pouquinho sobre elas, eu vou comentar de um modo geral como que as divisões aparecem, né? Como que elas podem aparecer para o nosso aluno e de repente a gente não perceber. Né, porque são técnicas diferentes, né, a gente tem um mesmo algoritmo, mas são situações que aparecem de forma diferente em cada tipo de divisão que de repente a gente coloca ali na nossa atividade, que pode fazer com que o aluno realmente faça uma confusão danada aí na sua cabeça e quando ele de repente poderia estar entendendo divisão, passa já a não entender. Então são detalhes simples, mas que a gente tem que ficar atento, ok? Bom, olha só, eu tenho aqui 224, ok? E vou dividir por 2. Bom, isso aqui é uma divisão simples, bem simples, e que eu, né, se fosse trabalhar essa divisão, colocaria ela ali no nível 1. Para mim, seria um grupinho de divisões semelhantes a essa, né, chamada de nível 1. Porque é uma questão, né, de divisão bem simples. Você tem aqui o primeiro algarismo, que é 2, né, logo de cara ele é divisível por esse 2 aqui. E aí, se a gente fazendo a continha, vai ficar assim: 1 vezes 2, 2, 2 menos 2, 0. Ok, na hora que eu desço o próximo número, esse número, né, já vai ser divisível, né, por 2 ali também, sem nenhum problema. E aí dá 1 novamente: 1 vezes 2, 2. Ok? E aí 2 menos 2, 0. Desço o próximo número, que é 4. E aí eu tenho 4 divisível por 2, também sem nenhum problema. 2 vezes 2 é 4. Olha só, 456 dividido por 6. Bom, aí o que o professor, né, desatento pode acabar fazendo? Misturando essas duas questões, sendo que ele só ensinou essa. Por que ele pode misturar? Porque ele vai pensar assim: ah, eu tenho 3 algarismos aqui, na outra também eu tinha 3 algarismos, no divisor eu só tenho um algarismo, na anterior também eu só tinha um algarismo, ah não, então é o mesmo tipo de divisão, dá para passar para os alunos. Bom, não é bem assim, gente. Reparem, né, que a forma de resolver a letra A, vamos chamar essa aqui de letra A e essa aqui de letra B, já vai ser um pouquinho diferente, tá? Na primeira, você tinha o primeiro algarismo sendo divisível por 2. Nessa aqui, esse primeiro algarismo 4 já não é divisível por 6, né? E aí, você explicou para o seu aluno que quando o primeiro não for possível dividir, você pode juntar ele com o segundo algarismo aqui, contando da esquerda para a direita? Você ensinou? Se você não ensinou, então o seu aluno não vai conseguir resolver essa questão e ele vai ficar sem saber até por onde começar. Ok? Então percebam que aqui já é um outro tipo, né, de divisão que a gente tem que ficar, ok? Atento, tudo bem? Agora olha só. Vamos ver como é que é a divisão no processo mesmo aqui. Vamos ver aqui, resolver aqui. Vamos lá. 7 vezes 6, né, dá 42, ok? Até aí nada de diferente, porque 45 menos 42 dá 3, também super tranquilo. Aí quando eu desço 6, né, ainda é possível dividir, que aí vai dar 6, ok? Beleza, tranquilo. Até aí tranquilo. A única coisa que de diferente é que só foi possível dividir por 6 se eu pegasse 4 e juntasse com 5, tranquilo? Mas percebe? É um nível diferente, é um agrupamento de divisões semelhantes, né? Aliás, que não são semelhantes à primeira e que você tem que ficar atento. Agora, olha só, vou passar uma outra questão aqui. A letra C, eu tenho aqui no meu exemplo 403 dividido por 4, olha só, 403 divisível por 4. Veja bem a atenção que nós professores
precisamos dar. Olha só, parecem que as três, né, são semelhantes. Todas elas têm 3 algarismos, todas elas têm um divisor, ou um algarismo apenas no divisor, né? Mas veja bem que a letra C agora é completamente diferente das outras, e provavelmente você não ensinou a letra C e está cobrando do seu aluno, e ele está perdido e você não entende porque que ele está perdido. Olha só, se você pegar aqui, vamos trocar a cor da tinta aqui, colocar azul. Se você pegar o 4, o primeiro algarismo aqui, ele é possível dividir, né, por 4. Ok, tudo bem. Vamos continuar aqui. Então vai dar 4 dividido por 4, 1 vezes 4, 4, e aí 4 menos 4, 0. Agora vem o problema. Você desce o próximo algarismo e aí ficou como? 0. Ué, professor, e agora o que eu faço? 0 dividido por 4? Bom, o que eu faço? Desço o próximo 3? Bom, professor, se eu descer o próximo 3, eu tenho de novo um outro, né, número que não dá para dividir por 4. E aí, professor? Entende, gente? Percebe? Olha só, são 3 operações de divisão que parecem ser, né, semelhantes, mas não são, né? Então, olha só, o aluno vai ficar perdido aqui, ele não sabe o que ele vai fazer. Bom, professor, eu abaixei o 3 aqui, o que eu faço? Que 3 não dá para dividir por 4. E aí? E se desse para dividir? Vamos supor que aqui tivesse um 6. Olha só, vamos supor que aqui tivesse um 6. Vou até apagar aqui. Vamos lá. Vamos supor que agora aqui tivesse um 6. Ok? Gente, veja bem, 1 vezes 4, 4, 4 menos 4, 0. Você desceu 0. Bom, aí o aluno vai pensar assim, ah, não deu para dividir? Não, então vou abaixar o próximo, vou abaixar o 6. Opa, agora 6 dá para dividir por 4. Dá 1, né? 1 vezes 4, 4, 6 menos 4, 2. Então 406 dividido por 4 é 11? Não é, né, gente? Não é 11. Onde foi que o seu aluno, então, né, cometeu o equívoco? E aonde ele cometeu o equívoco? Ele teve essa atenção despertada pelo professor para que ele ficasse atento a esse tipo de situação em que não fosse possível dividir, né, e tivesse aí algum caminho para poder ser seguido? Será que o professor, né, deu atenção a isso? Entende? Então percebam aí que são, né, 3 operações diferentes e que a gente tem que ficar atento, né? Não dá para simplesmente sair rascunhando, colocando qualquer operação, achando que o aluno vai responder, porque talvez ele vai ter dificuldade, tá? Então não dá para você selecionar as operações de divisão no improviso, não dá. Você vai ter que testar essas operações e dessa forma como eu fiz, na resolução mesmo, com caneta e lápis, ok? Porque se você usar a calculadora, você vai ter só as respostas. O processo, né, que é isso aqui, não vai ficar evidenciado. Então você não vai saber o que está acontecendo no processo. Então você não vai saber o que o aluno pode passar na hora que for resolver essas divisões, ok? Bom, então agora a gente vai, né, pro vídeo aí mesmo, explicando aí essas divisões que eu já deixei prontinhas aí para você, que seria o 25.302 dividido por 5 e o 16.040 dividido por 8, tá? E tem a ver com um desses exemplos que eu acabei de mostrar. Vamos lá, apagar tudo isso aqui.